A invasão dos valentões chorões. Espaço livre de violências machistas. Espaço livre de apartheid, racismo e xenofobia. Espaço livre de homofobia, transfobia e serefobia. Espaço livre disso e daquilo. A linguagem relativa aos espaços livres procede, como todas as modas do politicamente correto dos Estados Unidos. Sua proliferação alberga potencialmente efeitos imprevisíveis. O conceito de espaços seguros, ou safe spaces, nasceu nas universidades americanas como a prática de habilitar aulas para que certos grupos de estudantes, normalmente gays ou transexuais, pudessem se reunir sem serem incomodados. Posteriormente, o conceito se expandiu e hoje se refere a espaços permanentemente habilitados para que os estudantes de uma ou outra comunidade, étnica, sexual, religiosa, ideológica, possam se relacionar entre si, sem se verem expostos às microagressões ou traumas que lhes provoca serem confrontados por opiniões diferentes das suas. O assunto evoluiu a uma progressiva tribalização da vida universitária, com uma remodelação dos espaços públicos, segundo parâmetros identitários. Com outra consequência, a prática dos espaços seguros desembocou em um clima de intolerância e intimidação, com as liberdades de expressão e de reunião limitadas pelo zelo vigilante dos defensores das minorias. A polêmica dos safe spaces no mundo anglo-saxão combina dois fatores já mencionados: o reconhecimento das identidades oprimidas e a moral vitimista. Estes são os dois pilares da ideologia do outro. No contexto da polêmica dos safe spaces, a expressão cry bullies, ou valentões chorões, designa perfeitamente o perfil daqueles que, se amparando na superioridade moral de seu status de vítima, pretendem impor sobre os outros a sua visão das coisas. Por trás das reivindicações justiceiras e dos delírios tremens moralistas, se prende, portanto, uma questão de poder. Como assinalava o historiador italiano Furio Gesi, quem controla uma máquina mitológica em suas mãos, o palanque do poder. A mitologia vitimista é hoje um palanque de poder, o primeiro disfarce das razões dos fortes. Como se constrói uma vítima? A questão não é frívola, na medida em que a moral vitimista constitui hoje a pedra angular do funcionamento de nossas democracias. Assistimos durante as últimas décadas a uma reconfiguração da ideia de democracia. Esta já não se define pelo respeito à opinião da maioria, mas pela forma como trata e protege as minorias. O que nós encontramos aqui é algo muito mais manjado: a erosão do princípio de soberania nacional, ideia motriz da democracia moderna e do liberalismo clássico, e sua substituição por um princípio procedimental de respeito aos direitos humanos. A promoção das minorias e o estabelecimento, de fato, de uma minoricracia, impulsionado pelas políticas da esquerda pós-moderna, tem um caráter instrumental para o neoliberalismo, cuja agenda aponta para a superação das nações soberanas. Mas para chegar até este ponto, era necessário um amadurecimento filosófico e ideológico nos laboratórios da pós-modernidade. Quando, a partir dos anos 70, os intelectuais pós-modernos refletem sobre a dor
e sobre a vítima, o assunto contava já com um considerável pedigree filosófico. Como assinala François Busquet, a partir de 1945 e sob o impulso da teoria crítica da Escola de Frankfurt, a sociologia se tornou miserabilista. Miserabilista. A etnologia se tornou dolorista. A teologia se tornou expiatória. Um ecumenismo da penitência se estendeu a toda a sociedade, da alta cultura à cultura popular. Tomando o relevo da Escola de Frankfurt, nos encontramos novamente com nada mais, nada menos que Michel Foucault. Na elucubração das vítimas e sofrimentos, o filósofo de vigiar e punir tinha forçosamente que encontrar uma mina. Foucault a explorou a fundo para presentear ao neoliberalismo seu achado mais precioso, a substituição da luta de classes marxista pelo confronto identitário. Convém ter presente que, antes de mais nada, a vítima gera identidade. Quem sou? Sou uma vítima, algo que não se pode negar e que ninguém poderá me retirar. A identidade vitimista se apresenta necessariamente como identidade minoritária. Não se trata, para as minorias, de se apoderar dos palanques do Estado, mas de desenvolver espaços de autonomia. Um desígnio perfeitamente alinhado com a lógica libertária e antinormativa do neoliberalismo. O pós-modernismo de Foucault abre o caminho para a minoricracia. Minoricracia. E com isso para o abandono da praxis política marxista. Não em vão, o pós-modernismo favorece uma erupção do social em uma miríade de singularidades, as quais pugnam por se reagrupar e formar uma coalizão que conduza a maioria à emancipação. A luta a favor dos excluídos de todo tipo, de todas as vítimas, de todas as discriminações, era algo certamente impensável para as organizações marxistas, que se consagravam unicamente à defesa ou à representação do proletariado. Mas com Michel Foucault se encerra definitivamente no terreno filosófico a era do proletariado. Começa a era do narcisismo ferido, a era do indivíduo vítima. Na filosofia pós-moderna e na esteira de Michel Foucault, a dor, o sofrimento e a culpa se situam no epicentro da reflexão moral. Todos e cada um dos filósofos pós-modernos farão profissão de fé dolorista. Para François Lyotard, é preciso, antes de tudo, dar testemunho da dissonância, especialmente da dos outros. Para Richard Hort, a solidariedade consiste na capacidade imaginativa de ver pessoas desconhecidas como companheiros de sofrimento, de forma que a função do intelectual não é reelaborar uma teoria social, mas promover a sensibilização em relação ao sofrimento alheio. Para Jacques Derrida, o reconhecimento da morte do outro é o fundamento de toda a ética. Para Giorgio Agamben, o paradigma biológico do Ocidente não se situa na cidade, mas no campo de concentração. Para Pierre Bourdieu, é preciso reconhecer junto à miséria da condição, a miséria da posição, aquela que é subjetivamente experimentada com independência das circunstâncias objetivas.
Para Judith Butler, a vulnerabilidade, o fato de se estar aberto à violência do outro, é o que nos identifica como sujeitos. Ser sujeito é ser suscetível de ser abusado, e assim sucessivamente. Em seu desenvolvimento pleno, o enfoque dolorista se estende para além das fronteiras do humano. O movimento anti-especista situa a condição de vítima no centro do destino animal, sobre a base do sofrimento que os animais padecem por causa do homem. A espiral dolorista se estende também às plantas, ao mundo mineral e à terra. Paradoxalmente, e fechando o círculo, a ideologia vitimista desemboca em uma espécie de anti-humanismo. De forma significativa, a crise do sujeito e a morte do homem são os dois objetos de meditação pós-modernista. Após meio século de desconstrução, parece que só ficou uma coisa incólume: o princípio da inocência da vítima. Se produz uma inversão de perspectivas. A vulnerabilidade é potência, o desvalimento é fortaleza. As crianças, os inválidos, os pobres de espírito, eles herdarão não já o reino dos céus, mas o hic et nunc da legitimidade e a glória cidadã. Assim se explica, assinala Daniele Giglioni, que o status de vítima se configure hoje como uma casamata, como uma fortaleza, como uma posição estratégica a ser ocupada a todo custo. E não é estranho que quem deseje o carisma da verdade para sustentar seu próprio discurso se sinta tentado pela mentira para se fazer passar pela vítima que não é. Por fim, a vítima gera liderança. Não há maior fanatismo ou dogmatismo do que o daquele que assegura lutar contra a injustiça, que o daquele que fala em nome das vítimas. Desta forma, a vítima se converte no novo veículo do poder, porque em um mundo em que a verdade desapareceu, a vítima sempre tem razão. Mas não há vítima sem culpados. Toda criança que morre de fome assassinado. Isso dizia em 2005 o sociólogo suíço Jean Ziegler, então relator da ONU para a alimentação. Para além de sua intenção de remover consciências, convém reparar no reducionismo que implica uma transferência de culpa. Para cada criança que morre de fome, há necessariamente um assassino. De verdade? Na frase se advertem os ecos da já referida tradição filosófica. Para Emmanuel Levinas, certamente o máximo inspirador da ética contemporânea, toda morte implica, na verdade, em um homicídio e acarreta uma responsabilidade moral do sobrevivente. Para a maioria dos pós-modernos, a ideia de dignidade humana só é acessível através da humilhação e da ofensa, o que significa que a onipresença dos agressores e dos opressores, dos culpáveis, é condition sine qua non para sustentar e fortalecer a ideia de dignidade humana. Todos somos, portanto, culpados e todos estamos chamados, se quisermos nos redimir, a residir na condição de vítima ontológica. A culpabilidade forma parte dos atributos do sujeito, reminiscência da ideia cristã do pecado original. Humanidade e culpa caminham juntas.
A questão é, então, saber quem são os administradores dessa culpa. Quem são os sacerdotes da má consciência? Aqui se encontra novamente escondida a questão do poder. A moral vitimista é maniqueia, no sentido de que o mundo é dividido entre oprimido e opressores, entre bons e maus. Na doxa pós-moderna, mais concretamente na tradição da teoria francesa e dos cultural studies norte-americanos, a condição de vítima não depende das circunstâncias passageiras, mas se atribuir ao ser, a orientação sexual ou a origem cultural ou étnica das pessoas, especialmente se essas origens forem extra-ocidentais. A moral vitimista funciona em uníssono com a mitologia do outro, a que se encarna no muçulmano, no imigrante ilegal, no refugiado, no recolhido em um campo de concentração. Convém não perder de vista as implicações políticas de tudo isso, sua função de blindagem do conformismo ideológico. Como assinala Daniele Giglioli, sob pretexto de uma moral universal de baixo custo e alta rentabilidade, ao não ser problemática, o credo humanitário é mais precisamente uma técnica, um conjunto de dispositivos que disciplinam o tratamento das palavras de imagens sabiamente articuladas em ícones e glosas de reações emotivas impostas aos espectadores, uma estetização kitsch, um sensacionalismo redutivo, uma naturalização vitimista de populações inteiras. Trata-se de uma questão de representação e encenação. É inegável a relação íntima entre o compassivo, o espetacular e o espetáculo. A moral vitimista se ajusta à perfeição com o funcionamento dos meios de comunicação. Não em vão, o tom moral da ética pós-modernista proporciona ao jornalista uma cátedra de profeta imprecador, muito teatral, que transformou o discurso dos meios de comunicação em um discurso de denúncia permanente, de revelação pública das taras de uns e outros. Como instrumento de poder ou de política espetáculo, o enfoque vitimista é especialmente eficaz em sua aplicação às relações exteriores. É evidente que o humanitário forneceu a primeira fonte de legitimidade a quase todas as últimas guerras, da Somália à antiga Iugoslávia, do Afeganistão ao Iraque, sobrepondo a imagem resplandecente do guerreiro às figuras mais tranquilizadoras do policial, do médico ou do comerciante da esquina. Quem está com a vítima, ou quem fala em nome dela, tem sempre razão. Nossa tese é de que a ideologia vitimista, apesar de sua aparência enganosa, se inscreve plenamente na dinâmica neoliberal. Como se efetua esse encaixe? Como bem sabemos, o neoliberalismo se sustenta sobre uma ontologia individualista, a do homem como empresário de si mesmo. Nesse contexto, as identidades, longe de se remeterem a determinações fixas, a nação, a raça, a família, a igreja, o partido político, se veem submetidas a um estado de reconstrução permanente, com o objetivo de se amoldarem a um padrão de otimização individual, o próprio de uma sociedade competitiva ao máximo.
A nova cultura do capitalismo se fundamenta nisso que chamam de identidades projeto, identidades personalizadas, fluídas e cambiantes, adaptadas a uma lógica de redes. A liberdade de escolher se manifesta também no direito a construir a própria subjetividade. Nesse contexto, o neoliberalismo não só privatiza os serviços públicos, mas privatiza também as identidades. E aí que intervém a dinâmica vitimista. O vitimismo é uma fábrica de identidades particularizadas, setoriais, cindidas das determinações coletivas, que essa sim contém uma autêntica dimensão política. Ao promover um ego hipersensível que reclama seu direito à lamúria, à felicidade e ao respeito por seus sentimentos, a ideologia vitimista reforça os poderosos, consola os subalternos e, em um nível mais geral, cumpre a função de despolitizar o espaço público. A democracia, essa se reconduz assim a uma política da empatia, se rebaixa as mudanças de humor de uma cidadania cada vez mais infantilizada. A invasão do político pelo compassivo é correlativa à inundação da esfera pública pelo privado. A generalização dos bons sentimentos acompanha e agrava a retirada do homem de sua esfera privada. A vida política se inclina, assim, na direção de uma sociedade civil chamada a participar na governança por algumas reivindicações sociais que não têm mais a menor relação com o exercício político da cidadania. A palavra-chave é governança. A promoção da vítima forma parte dessa transformação da ideia e da prática da democracia a qual fizemos alusão. A retórica sobre o empoderamento dos diversos coletivos, a insistência em espaços de autonomia para as minorias oprimidas, as exigências de inclusão, de participação e de comunicação, tudo isso se insere na muito neoliberal ideia de boa governança. Esta vem basicamente dizer que a democracia não existe mais em função das consultas populares e da vontade da maioria, mas do respeito às regras procedimentais de gestão e arbitragem de interesses dispersos. O político se dissolve no administrativo e o público se dilui no privado. Não em vão, o mundo da governança é aquele que institui a primazia dos juízes, das formas não eleitorais de participação, da chamada sociedade civil, ONGs, uma forma de despotismo esclarecido. Nesse contexto, o povo é sempre suspeito. Por isso, é melhor desconstruí-lo. A ideologia vitimista é um instrumento de desconstrução das nações, de fluidificação delas em amálgamas de projetos particulares, de grupos de interesse, de comunidades de diversas procedências, a chamada diversidade, unidas apenas por vínculos contratuais e por um marco legal comum garantido pelos juízes. Não em vão, vivemos na era de ouro dos juízes estrela e dos tribunais internacionais. Objetivo último, colocar as nações em uma situação na qual possam ser reconstruídas
com base em normas importadas e regulamentos exógenos, de forma que se possa tomar controle delas a partir do exterior. Que tudo mude, para que tudo siga igual. A esquerda pós-moderna é a principal impulsora do conceito enfático do outro. O outro é um tótem com duas cabeças. A multidão, projeção de uma humanidade indiferenciada, e as minorias, necessariamente vitimizadas. Esta pinça dupla tem como finalidade favorecer o mundialismo e afiançar a governança neoliberal. Dizemos que o pós-modernismo é uma filosofia da fragmentação, da singularidade e da individualidade, o que equivale a dizer das multidões e das gentes. No final das contas, as gentes, e aqui reside sua diferença em relação ao povo, não deixa de ser um mero agregado de indivíduos, enquanto que a noção de multidão responde a uma ontologia individualista que define o ser por seus desejos. Por isso, Michel Foucault, o teórico das multidões, enquanto sujeito global do pós-capitalismo, dão as mãos como os santos do neoliberalismo de esquerda. A ideologia pós-modernista cumpre uma função histórica, a de oxigenar o capitalismo, a de acompanhá-lo em suas mutações, a de aportar vias renovadas de legitimação à governança neoliberal. Nesse contexto, a ideologia participa em uma dinâmica de poder em 3 níveis. A esquerda pós-moderna se ocupa da gestão dos usos e costumes. Os liberais hayekianos se ocupam da gestão da economia. E a social-democracia, de terceira via, se encarrega da gestão política. Os 3 níveis, cultural, econômico e político, conformam o bloco hegemônico, que, como sintetiza perfeitamente Maxime Olé, compõe a governança do neoliberalismo. Não seria justo dizer que as reivindicações setoriais e a agitação das minorias carecem totalmente de dimensão política. A conversão das questões comuns em questões particulares é efetivamente um fator de despolitização, mas apenas dentro da ordem neoliberal. Mas quando essa ordem se vê ameaçada a partir de fora, ou quando sofre sobressaltos que entorpecem seu manual, as minorias assumem com disciplinada coreografia o papel de força cipaia a serviço da oligarquia globalista. Exemplos? A utilização das minorias LGBT contra regimes incômodos para o Ocidente, como a Rússia de Putin, ou a mobilização massiva do movimento feminista contra a presidência de Trump, com o tambor midiático do show business internacional. São 2 episódios suficientemente eloquentes. Em todos os casos, a esquerda pós-moderna dará o alerta contra as forças reacionárias e acudirá em auxílio das causas progressistas, quer dizer, de todas aquelas que são promovidas pela superclasse transnacional globalizada. A ideologia vitimista é, nesse sentido, uma força de ordem. A vítima inspira compaixão, mas há algo mais reacionário do que a caridade, entendida não como virtude privada,
mas como forma instituidora do social. Nos tempos pré-pós-modernos, se contrapunha a caridade e a justiça. A ideia por trás era que, quando a política desliza pela rampa do compassivo ou do caritativo, estamos nos esquivando de abordar os problemas de fundo. Mas hoje correm outros ventos, nos quais caridade e justiça caminham juntos. Junto ao homem que padece, o neoliberalismo promove certo tipo de homem de ação, o empresário solidário. É a hora do comércio justo, dos especuladores filantropos, das banqueiras feministas, do charity business. A esquerda pós-moderna se integra no cortejo dos bons sentimentos e fornece seus próprios arquétipos. O ativismo comprometido, a velha estrela de rock solidária, as ONGs como novas damas da caridade. Figuras todas essas que se inscrevem nisso que Miriam Revolt denomina democracia compassional, e que não é mais que uma democracia adulterada, desde o momento em que a moral compassiva é um substituto débil e desviado do que Max Weber chamava a ética da convicção, que se desprendia da fidelidade a uma exigência incondicional. O dever, o ideal, a religião, a grandeza de uma causa e etc. Quer dizer, tudo aquilo que a pós-modernidade veio varrer. A ideologia vitimista é conservadora. Com a desculpa do apoio a uma libertação das minorias discriminadas, as políticas neoliberais saem incólumes de seus socialmente custosos processos de ajuste. A promoção das vítimas pode assim se qualificar como uma subalternidade que perpetua o domínio. Ou, dito à maneira de Lampedusa, que tudo mude para que tudo siga igual. A esquerda pós-moderna se revela, nesse sentido, como a melhor leitora de O Gato Pardo. A esquerda pós-moderna é a sacerdotisa da culpa e da expiação, a expedidora de certificados de moralidade e de decência. Uma esquerda ao gosto do dia, metade hipster, metade Savonarola, instalada na indignação virtuosa e no onanismo da boa consciência. Ali onde o velho marxismo se distinguia pelo equilíbrio formal e pela frieza da análise, leia-se Marx, Lukács ou Gramsci, os sucessores da teoria francesa e dos estudos norte-americanos, carentes do talento de seus mestres pós-modernos, se esguelam em gesticulações humanitárias. Não é estranho que o tremendismo sentimental se haja apropriado do discurso das esquerdas, um registro lacrimejante destinado a afiançar o caráter moralmente irrebatível de seus argumentos. A superioridade moral da esquerda. As sereias do bom pensamento ululam por todos os lados. Os indignados, as vítimas, os vigilantes da moral, os torquemadas do politicamente correto, as matilhas incendiárias das redes sociais, não falam todos eles a mesma linguagem? Uma linguagem tão antiga quanto o homem. Aqui pululam os vermes dos sentimentos de vingança e rancor. Aqui o ar fede as coisas secretas e inconfessáveis. Quanta mendacidade para não reconhecer que ódio
é ódio. Que esbanjamento de grandes palavras e atitudes afetadas, que arte da difamação justificada. Essas gentes mal constituídas, que nobre eloquência brota de seus lábios. O que querem exatamente? Representar pelo menos a justiça, o amor, a sabedoria e a superioridade. Dão voltas ao nosso redor como censuras vivas, como advertências dirigidas a nós, como se a boa constituição, a fortaleza, o orgulho, o sentimento de poder fossem em si mesmas coisas malignas, coisas que há que expiar em algum momento, como se eles mesmos então estão, no fundo, dispostos a fazer expiar, como estão ansiosos por serem verdugos. Entre eles há aos montes os vingativos disfarçados de juízes, que constantemente levam em sua boca a palavra justiça como uma baba venenosa. Essas palavras parecem escritas para a nossa época. Descrevem a eterna canção do ressentimento. Seu caudal e sua linguagem durarão tanto quanto dure o homem. O gênio do neoliberalismo, em sua grande inteligência estratégica, consiste em pôr a seu serviço, em instrumentalizar as fraquezas e as pulsões mais elementares do ser humano. Sua habilidade para apagar as pistas é infinita. Mas se apesar de tudo conseguimos segui-las, podemos rastrear, sob as caretas da justiça, da vítima e do outro, as metamorfoses do poder. Arrancar essas caretas é um ato de libertação. Há uma guerra de classes, isso é um fato, mas é a minha classe social, a dos ricos, que está promovendo o que está ganhando. Assim se expressava em 2006 o multimilionário norte-americano Warren Buffett, em uma célebre entrevista no New York Times. Seguindo suas palavras, não é necessário ser um trotskista raivoso para admitir que, efetivamente, há uma crescente brecha social, se é que não se deseje chamar de guerra, e que, na hora de analisar os problemas da sociedade ocidental, o enfoque de classe é, hoje em dia, tão ou mais pertinente quanto nunca. Uma nova luta de classes? Esse é um contexto no qual a esquerda não se encontra, nem espera. O que faz hoje a esquerda culturalmente hegemônica, embriagada pela ideologia arco-íris e pelo multiculturalismo Benetton, a esquerda celebra a diversidade, reivindica as minorias sexuais, radicaliza o feminismo, advoga por fronteiras abertas, reescreve o passado e persevera em sua heróica luta contra a sociedade heteropatriarcal, contra a igreja que nos oprime e o fascismo que nos ameaça. Claro que sempre haverá alguém que nos diga que todos esses temas são a buzina que o capitalismo vendeu à esquerda para mantê-la entretida e tranquila. Mas também cabe pensar o contrário, que a esquerda não necessita de ajuda para se enganar e que todos esses temas procedem da própria esquerda. Mais concretamente, da esquerda pós-moderna, a grande encarregada de fornecer ao capitalismo os liftings ideológicos da temporada. Teria a esquerda traído seus próprios ideais? Cabe mais pensar o contrário. A conversão da esquerda ao pós-modernismo é, no fundo, um ato de coerência histórica. Morto definitivamente o socialismo real,
entre a Revolução de Maio de 68 e a queda do Muro de Berlim em 88, a esquerda retornou às suas origens históricas, que não são outras que as da burguesia acomodada, herdeira e beneficiária da ideologia do iluminismo do século XVII. É preciso considerar, como fez Jean-Claude Michet em uma série de obras fundamentais, que a origem histórica da esquerda se situa não no socialismo, mas no compromisso histórico fechado no final do século XIX, na época do caso Dreyfus, entre a inteligência progressista e a parte mais institucionalizada do movimento socialista. Mas na aurora do século XXI, liberada finalmente de seus vernizes operários, é totalmente coerente que a esquerda compartilhe com o capitalismo, já sem dissimulação, uma comum essência liberal, assim como uma fé dogmática na religião do progresso. De início, os temas progressistas, agitados sem interrupção pela indústria midiática e pelo show business internacional, garantem à esquerda sua hipervisibilidade e sobre-representação cultural. Mas também cabe se perguntar se, ao longo prazo, a esquerda não estará procedendo com isso à sua própria explosão controlada. Talvez vejamos coisas que hoje são difíceis de imaginar. É necessário recolocar o enfoque de classe, adequá-lo a uma era na qual os atores sociais são difíceis de identificar à primeira vista. Reivindicar hoje o enfoque de classe não equivale a desempoeirar a visão paleomarxista de classes sociais uniformes e estáticas, com grandes capitalistas dedicados a sugar a mais-valia do proletariado. Este enfoque já não tem sentido, a partir do momento em que é a exclusão e não mais a exploração o instrumento que o capital emprega para controlar as classes subalternas. Ademais, a noção de classe social é hoje incerta e fluida, do momento em que o sujeito neoliberal é, antes de tudo, um empresário de si mesmo. Todos e cada um são, hoje em dia, explorados e exploradores, devedores e credores, produtores e consumidores. Ao que há que acrescentar que já não há consciência de classe em sentido marxista, devido à atomização social impulsionada pelo neoliberalismo. A possibilidade de uma luta de classes em sentido clássico cada vez mais incerta, a partir do momento em que a fronteira entre poderes e contrapoderes se tenha diluído. O próprio sistema renega o poder. Essa é sua marca de fábrica. O sistema cria sua oposição controlada, de forma que os contrapoderes, pomposamente proclamados pela extrema esquerda, não passam de meros parques temáticos, quando não forças auxiliares no trabalho sujo de informação, intimidação e repressão. Na era pós-moderna, a dominação se exerce de forma capilar, rizomática, com a colaboração entusiasmada dos próprios subalternos. Mas o fato de que os subalternos careçam de consciência de classe não faz com que os dominadores ignorem onde estão os seus interesses. Um ponto em que um dos pais da sociologia, Vilfredo Pareto, pode nos ajudar a completar a visão de Marx. Como é sabido, Karl Marx propunha uma explicação da luta de classes
em termos de oposição entre capital e trabalho. Segundo os marxistas tradicionais, a eliminação social dos grandes proprietários conduziria a longo prazo ao fim de toda dominação. Mas para Pareto, essa é uma ilusão otimista. A dominação não responde a um acúmulo de circunstâncias elimináveis, sendo consubstancial à natureza humana. A dicotomia que opõe o trabalho frente ao capital não é mais que a forma particular e contextual de uma luta pelos recursos e pelo poder, cujo dinamismo deriva de uma natureza humana que lhe pré-existe e lhe sobreviverá. O que permanece invariável, portanto, é a propensão das sociedades humanas a se organizarem de forma hierárquica entre as elites que governam e a massa governada, ao que se acrescenta uma luta interna no seio das elites para manter ou acrescentar suas prerrogativas, ainda que para isso devam estabelecer alianças de circunstância com atores sociais fora de sua própria esfera. A questão está em saber onde está hoje essa classe dominante, como se organiza a sua hierarquia, onde estão as alianças de circunstância e qual é sua ideologia orgânica. O pós-modernismo é a ideologia da classe dominante. O fracasso da esquerda pós-moderna reside em sua incapacidade de enxergar isso. Confrontados com o contexto do desprendimento de uma visão obsoleta da luta de classes, as novas esquerdas recorreram à já conhecida panóplia pós-moderna. As minorias como substituição do proletariado, os ilegais como substituição da classe operária, a desconstrução como substituição do materialismo dialético, as guerras culturais como substituição da revolução. Alguns na esquerda denunciam esta situação, mas a aposta foi demasiado forte. Os esforços investidos extremamente ingentes e certamente já é tarde demais para voltar atrás. Em algo, de fato, tinha razão a esquerda pós-moderna. Todos esses temas progressistas conformam hoje o marco vencedor, mas não para as novas esquerdas em um sentido estrito, mas para o neoliberalismo do qual, de forma consciente ou inconsciente, elas também formam parte. Teriam sido as novas esquerdas vítimas de uma armadilha do neoliberalismo? Seria o pós-modernismo uma estratégia para destruir a esquerda? Seria a diversidade um ópio do povo feito de paradas LGBT, políticas de gênero e slogans veganos? Essa é a tese de uma incipiente crítica no seio da esquerda, a qual, vítima de um ataque de pelanca pela fuga dos trabalhadores para o populismo de direita, liga as sirenes de alarme e clama por uma reapropriação do velho marxismo e suas essências operárias. Uma explicação, a da armadilha, que, como todas as interpretações em chave conspiratória, resulta pouco convincente. A tese conspiratória, que de forma mais rebuscada podemos chamar tese funcionalista, é um enfoque teleológico que explica os fenômenos e os comportamentos em função das necessidades internas do sistema. Segundo essa ideia, as coisas existem porque respondem a necessidades ou objetivos que, de alguma maneira, foram pré-determinados por certos atores, aqueles que movem os fios do que acontece.
Trata-se de uma explicação confortável, uma medida em que serve de coringa para explicar fatos que de outra forma parecem confusos ou incompreensíveis. Mas o problema dos conspiracionismos costuma ser o simplismo de suas análises. Algo assim como quando no século XVIII alguns iluministas explicavam a religião como uma impostura dos padres para dominar o povo. Mas se queremos entender a virada pós-modernista da esquerda, o próprio Karl Marx assinala o caminho mais adequado. Se em algo se destaca a obra de Karl Marx, é na frieza analítica. Por maior que fosse sua indignação diante das misérias do proletariado, o autor de O Capital rechaçava as explicações subjetivas, psicológicas ou moralizantes. Nunca em sua obra se aplicam os manejos do capital em termos de maquiavelismo ou de rapacidade de um grupo social concreto. Os capitalistas em si mesmos não são nem bons nem maus. Na visão marxista, todos os agentes sociais, capitalistas, burgueses e proletários, obedecem a um processo que em boa parte lhes escapa, na medida em que é impulsionado pelas contradições de uma sociedade cuja célula germinal é o fetichismo da mercadoria. Um contexto no qual os homens são, em boa medida, os executores de uma lógica externa, na qual os processos de socialização formam uma dinâmica que se autorregula de forma autônoma. O que quer dizer tudo isto ao explicar o nascimento da esquerda pós-moderna? Simplesmente, tanto o neoliberalismo como o pós-modernismo formam parte dessa lógica externa, na qual os dois fenômenos confluem de forma natural. Seja como for, a esquerda pós-moderna segue seu caminho convicta de que constitui um ousado contrapoder frente ao neoliberalismo. Onde reside seu erro? Simplesmente em não ver até que ponto ela é condicionada pela forma neoliberal de reprodução do social, em não assumir até que ponto é a impulsionadora de um processo que a supera. Obcecada pela crítica cultural ao Estado capitalista, a nova esquerda menosprezou o aspecto determinante das sociedades avançadas, a globalização. Esta consiste na extensão das formas mercantis ao conjunto das relações sociais, de forma que o capital se institui como sujeito histórico da modernidade e o valor mercantil como norma universal de regulação das práticas sociais. Ao incidir nas questões de reconhecimento, identidade e diversidade, o pós-modernismo veio a participar nas mutações neoliberais da nova economia, ajudando a romper com a figura fria e austera da organização tecnocrática fordista. O pós-modernismo é a nova pele do capitalismo progressista, transgressor e cool. Este não é essencialmente homofóbico, heteropatriarcal ou etnocêntrico. Ao contrário, trata-se de uma verdade tautológica, mas difícil de assumir para aqueles que só justificam pela existência de um inimigo imaginário, o capitalismo enquanto ordem patriarcal, conservadora e autoritária. Não, a esquerda não precisa de ajuda para se enganar. Longe de ser um implante neoliberal no seio da esquerda,
o pós-modernismo tem sua origem na própria esquerda. Em seus primórdios, alguns chegaram até para apresentar o pós-modernismo como uma nova revisão dentro do marxismo. Os teóricos pós-68 certamente acreditavam assentar as bases de uma nova praxis revolucionária. Mas a revisão não passou de um breve momento. Ao se converter em pós-moderna, a esquerda deixou de ser marxista, deixou de se identificar com classes trabalhadoras e passou a elaborar mercadorias ideológicas. Após os agiornamentos preceptivos, podiam ser assumidas pelos partidos liberais e até de direita. Qual o resultado? A esquerda se encontra diante da necessidade urgente de se diferenciar. E para isso não pode senão radicalizar a aposta, assumindo seu progressivo descrédito diante de uma classe trabalhadora para a qual as cruzadas pós-modernas, como as crianças transexuais, as discriminações interseccionais, a linguagem inclusiva, o antiespecismo, a sororidade, os banheiros transgênero e os micromachismos da vida cotidiana resultam no máximo de importância secundária. A esquerda pós-moderna se funde com o neoliberalismo e essa é uma convergência perfeitamente natural. Quando a nova esquerda renega a palavra povo para substituí-la por cidadãos, gentes ou multidões, e quando se une aos neoliberais em seus ataques contra o populismo considerado como de direita, o que ela na realidade faz é se reencontrar com sua verdade íntima, recuperar suas essências progressistas, renegar aquele compromisso histórico que desde a aurora do século XX a vinculava de maneira circunstancial às classes populares. O resultado final é essa esquerda subvencionada pelos especuladores filantropos internacionais, essa esquerda vaidosa que os franceses chamam de gauche bobo ou burguesia boêmia, a esquerda mais antipopular e elitista que já existiu. Aplicar um enfoque de classe à esquerda pós-moderna pressupõe determinar a quem ela serve, designar o meio social que lhe serve de sustentáculo. As origens do pós-modernismo não devem ser buscadas entre os setores mais desfavorecidos, nem entre a pequena burguesia, nem entre as classes médias, e nem entre o precariado juvenil e urbano, que é sua grande aposta estratégica. Todos esses setores são seus sujeitos passivos. Pós-modernismo é uma ideologia que se dissemina de cima para baixo. Agora, quem são os de cima? Uma classe dominante, hegemônica, ainda que exterior à hierarquia social. Assim como define o filósofo Trigano. Uma nova classe transnacional, cosmopolita e globalizada, dizia há décadas o sociólogo americano Christopher Lasch. Os mercados, os bancos, as bolsas, o caráter difuso e inconcreto desta nova classe torna difícil chegar a uma definição precisa. É preciso evitar a linguagem conspiranoica. A nova classe não é uma conspiração, é uma dinâmica, é um sistema. A nova classe encarna a desmesura do capitalismo globalizado, a capacidade de representar para si
um universo completamente abstrato, regido por valores universais, segregados da realidade física e imediata na qual habitam os homens ordinários. Uma superclasse, sem fronteiras, cosmopolita e nômade, que só se entende na mais comum das linguagens possíveis: o dinheiro. Numa sociedade, ou em nenhuma sociedade, é sustentável se não incorpora uma ideia de transcendência, uma ética e uma moral que adote de um princípio de legitimidade. E isso, que é uma regra geral para todos, o é também para a nossa, a sociedade mais imanentista que já existiu. O pós-modernismo funciona como a para-religião da nossa época. Tal como muitos sistemas religiosos se baseiam na conciliação ou na união de contrários, a força religiosa do pós-modernismo se manifesta em sua falta de coerência. Não em vão, trata-se de um cúmulo de contradições, de uma ideologia caótica. As contradições se desdobram em espiral. O pós-modernismo desconstrói as grandes narrativas, mas nos impõe outra grande narrativa, totalitária e messiânica. Ele considera que toda verdade é relativa, mas ele nos diz as coisas tal e qual são. Afirma que todas as culturas são respeitáveis, mas que a ocidental é culpável. Assinala que os valores são subjetivos, mas que o racismo e o machismo são um mal absoluto. Assegura que tudo é política, mas dissolve a política em governança. Desconfia dos estados, mas exige mais estado-providência. Exalta a diversidade, mas homogeneiza o mundo. Proclama a soberania do indivíduo, mas a enquadra em identidades e comunidades. Radicaliza a liberdade sexual, mas impõe o puritanismo para lutar contra o sexismo. Rende culto aos direitos humanos, mas abre a porta para o transhumanismo. Diz que religião é retrógrada, mas que acolher o Islã é progressista. Diz que as raças não existem, mas que a mestiçagem é boa. Mestiçagem do quê? Diz que a democracia é boa, mas que o povo é mau se votar nos populistas. Diz que o feminismo é obrigatório, mas que o respeito à sensibilidade cultural dos imigrantes também é. Proclama a tolerância, mas instaura o politicamente correto. Esta lista de incongruências deriva de forma necessária do método pós-moderno por excelência, a desconstrução. Este não persegue a coerência filosófica, mas a coerência sistêmica, quer dizer, o encaixe de todas as peças de uma ideologia total em uma para-religião que se declina a todos os níveis. As incongruências respondem a um padrão comum. O subjetivismo e o relativismo duram um suspiro, e o absolutismo dogmático é o que segue. A pulsão absolutista do pós-modernismo nos devolve a questão da linguagem, que abordamos no começo desta exposição. Esse é o núcleo central da ideologia pós-moderna, a destruição e o controle da linguagem como coração do novo totalitarismo. A linguagem é fascista. Ao final, a linguagem obriga a dizer determinadas coisas, disciplina o pensamento,
o remete a uma realidade não linguística. Mas isso é algo que os pós-modernos rechaçam de forma taxativa. Para os pós-modernos, a linguagem se conecta apenas com mais linguagem, jamais com uma realidade não linguística. Eles são antirrealistas. O que é a realidade? Um amontoado de construtos sociais. A realidade é um conjunto de narrativas que se degladiam entre si até um infinito que se confunde com o nada. Desta forma, podemos negar a biologia e a natureza, podemos impor o caráter científico da teoria de gênero, podemos reescrever a história, podemos fingir que um homem é uma mulher e uma mulher é um homem. Podemos justificar todas as incongruências citadas acima. A rebelião contra a realidade e a destruição da linguagem estão na ordem do dia. Aquilo de que se trata é de criar uma nova língua. Recordemos a obra 1984 de George Orwell. A lavagem cerebral do protagonista culmina quando este admite que 2 mais 2 é igual a 5, porque assim diz o partido. A realidade e a linguagem se submetem ao código de comunicação ditada pelo poder, a sua narrativa. O politicamente correto opera a partir dos mesmos princípios. A onipresença da palavra narrativa na linguagem política não é casual, porque nos remete ao fato de que a linguagem já não tenta distinguir entre verdadeiro e falso, mas persuadir em um sentido ou outro. Trata-se de um termo extraído do marketing anglo-saxão. Não se trata mais de argumentar, mas de seduzir. Não se trata mais de refutar, mas de intimidar. Seduzir e intimidar. Princípios do politicamente correto. Estender uma narrativa, se apropriar do relato. Duas expressões onipresentes na linguagem de políticos e burocratas que nos assinalam o autêntico campo de batalha, os jogos de linguagem. A linguagem se identifica com a retórica, e a retórica é persuasão em ausência de cognição. O que se pede à linguagem não é que seja verdadeira, mas que seja atraente, que seja efetiva. A linguagem se torna uma arma. A teoria e prática dos jogos de linguagem nos situa diante do paradoxo supremo do pós-modernismo. Por uma parte, trata-se de um relativismo total. Não há verdade, apenas existe o nada. Mas na prática ele funciona de maneira absolutista, como um tropel de dogmas cotidianos, aos quais devemos adaptar nossos atos, palavras e pensamentos. Como se concilia essa contradição? A que ela obedece? Recapitulando o expressado até aqui, podemos distinguir 3 explicações. A primeira, o pós-modernismo não é sério. Trata-se de uma estratégia neoliberal para neutralizar a esquerda, tese da suposta armadilha. O pós-modernismo é uma forma de marxismo cultural, uma estratégia do socialismo para subverter a sociedade ocidental. E o pós-modernismo é o resultado de uma mutação no seio da esquerda e se converteu no motor cultural do neoliberalismo. A primeira seria a tese da suposta armadilha. A segunda,
a tese habitual da direita conservadora, e a terceira, a tese defendida ao longo da transformação da própria esquerda em um novo modelo e com novas ferramentas. Como já apontamos anteriormente, a maioria dos ataques direitistas contra a nova esquerda se apoiam na tese do marxismo cultural, fenômeno por trás do qual muitos acreditam ver um revival da tomada do Palácio de Inverno. Como já vimos, não faltam aparências que nos convidariam a sustentar essa tese. Afinal, vários gurus do pós-modernismo se declaravam marxistas. Escola de Frankfurt, Derrida, o próprio Michel Foucault, ou são tamborileiros costumazes das ideias da extrema-esquerda, a casta progressista acadêmica. Por outro lado, a dialética opressores-oprimidos, repressão, emancipação, colonialismo, anticolonialismo, típica dos anglo-saxões ou dos estudos culturais, recupera a tradicional retórica comunista, ao que há que acrescentar a substituição pós-moderna da luta de classes por substitutos como a luta das minorias e a guerra dos sexos. Também é evidente que o pós-modernismo incorpora muitos dos reflexos atávicos da velha esquerda. A ideia de uma justiça universal e abstrata, a desconfiança em relação às nações, o utopismo, a ideia prometeica de um homem novo, o culto ao progresso. Entende-se, portanto, que autores como Hicks falem do pós-modernismo maquiavélico para se referirem a uma estratégia do socialismo em luta contra a civilização liberal, ou que o filósofo Trigano defina o pós-modernismo como uma metástase do marxismo defunto. Não obstante, entre marxismo e pós-modernismo, há uma diferença fundamental. Os marxistas acreditam na existência de uma realidade por trás da realidade formatada pela ideologia. Uma realidade que a economia política e a ciência podem analisar de forma concreta. Mas, como sabemos, a atitude pós-modernista é muito diferente. O pós-modernismo é uma rebelião contra a realidade, uma liberação frente à mesma. E esse esquecimento dos fundamentos naturais da existência é precisamente o que distingue o pensamento burguês, em sua versão relativista e pós-moderna, oriundo da teoria de Marx, o que nos leva à diferença definitiva entre marxismo e pós-modernismo. Para compreender a essência do pós-modernismo, é preciso enfatizar a ideia de liberdade ou de liberação, mais que em suas reciclagens de velhos clichês marxistas. O pós-modernismo é, em sua essência, um movimento liberal. Isso é assim, ainda que não o pareça, ainda que em sua exacerbação adote formas dogmáticas e obscurantistas. Pós-modernismo é uma radicalização do liberalismo, um puro impulso de liberdade negativa. Em primeiro lugar, é necessário libertar o homem da tradição e da velha ordem. Em segundo lugar, libertá-lo de toda determinação vertical, seja simbólico-cultural ou político-institucional. Em terceiro lugar, libertá-lo de sua realidade biológica, de seu próprio sexo e de seu próprio corpo. E consumada essa etapa,
nos encontramos finalmente com o transhumanismo, com a humanização dos animais e da matéria inerte, o que equivale a uma dissolução de fato da ideia de humanidade. As teorias da morte do sujeito e da morte do homem não andam longe. O pós-modernismo é a fase terminal e nihilista do liberalismo. É o liberalismo que, como um animal enlouquecido, devora a si mesmo. Faz todo sentido que a esquerda pós-moderna coincida com o desabrochamento do neoliberalismo. Pós-modernismo é, como vimos, um neoliberalismo de esquerda, uma esquerda que quer realizar até o seu limite a velha promessa do liberalismo. A concreção real dos ideais abstratos de liberdade, igualdade e fraternidade, ao mesmo tempo que, de forma hipócrita, denuncia os inconvenientes e as moléstias do neoliberalismo. A esquerda, uma vez passada pelo molde pós-modernista, acaba resultando em um golem estranho, uma espécie de objeto político não identificado, difícil de encaixar em moldes pré-estabelecidos. A coisa merece certamente uma nova definição. O filósofo Gustavo Bueno utilizava as expressões esquerda indefinida e esquerda divagante. Ambas são válidas, mas lhes escapa esse elemento que apontávamos antes e que, em nossa opinião, é essencial para definir o fenômeno, seu caráter profundamente liberal. Mas a definição de liberal é insuficiente. A história do liberalismo é demasiado complexa, com capítulos de grande envergadura e nobreza intelectual. Tem por acaso algo a ver com Tocqueville, com Stuart Mill ou Raymond Aron. Trata-se desde já de um fenômeno pós-moderno, mas nos encontramos com um problema parecido. Esta seria uma definição guarda-chuva que se presta a muitas confusões. Ademais, em um sentido estrito, uma coisa é o pós-modernismo, que se supõe uma ideologia e uma tomada de partido. E outra, diferente, é a pós-modernidade, que é uma fase histórica e um dado objetivo. Nesse sentido, somos todos pós-modernos, na medida em que somos moldados por nossa época. Mas nem todos somos pós-modernistas. Se os termos esquerda, liberal e pós-moderno são insatisfatórios por serem vagos e difusos, que palavras podemos empregar? É preciso encontrar um novo termo. No início do século XXI, um fenômeno político começou a ser propagado em vários países da ex-União Soviética. A irrupção de uma oposição indignada e ruidosa, provida de ampla disponibilidade de meios, de eficaz coreografia e um hábil emprego das novas tecnologias. Se algo a distinguia de outros protestos, era a sua postura juvenil, seu afã mimético do Ocidente e o uso de uma nova linguagem. Animada pelas corporações midiáticas e lubrificada com dinheiro ocidental, esta nova e difusa sociedade civil se converteu na ponta de lança das chamadas revoluções coloridas. Um regueiro de algazarras políticas que durante anos se sucederam nessa parte do mundo.
Os protestos apontavam sempre em uma direção: impugnar uma série de governos autoritários, repressivos e corruptos para alinhar seus países com as sociedades abertas do Ocidente. As revoltas costumavam ser acompanhadas de uma dimensão ideológica de maior alcance: a crítica cultural às sociedades arcaicas, fechadas e pós-socialistas, reforçada ao mesmo tempo pelo ruído incipiente de reivindicações feministas e de minorias sexuais. Seus ativistas adotavam de forma ocasional uma estética e uma retórica inspiradas pela nova esquerda ocidental, na qual o antifascismo não deixava de marcar presença. Na atualidade, ainda que este ciclo de revoluções pareça esgotado, o seu magma social, nutrido por uma burguesia acomodada e urbanita, segue latente como oposição larvada nos países mais resistentes aos interesses atlantistas, a Rússia, em primeiro lugar. As revoluções coloridas eram, à primeira vista, um fenômeno difícil de categorizar para os cidadãos de países que já haviam visto quase tudo em matéria de socialismo, guerras e antifascismo. Aos olhos da maioria da população, parecia claro que os novos revolucionários não eram e nem podiam ser marxistas culturais ou neossocialistas. É preciso ter em conta que nessa zona do mundo, os partidos socialistas costumam ter uma orientação patriótica, que está muito longe do globalismo de seus homólogos ocidentais. Tampouco eram claras as credenciais progressistas da coisa, especialmente na Rússia, onde os anos de Yeltsin, com seu pró-ocidentalismo, são recordados como um verdadeiro pesadelo. De forma instintiva, muitos cidadãos passaram a considerar esses ativistas como simples títeres do Ocidente, com todas as conotações negativas que isso acarreta. E assim se estendeu o uso da palavra liberasta. Com o termo liberasta, se denomina na Rússia a esse tipo de eterno opositor que de maneira sistemática e demagógica se manifesta sempre contra o poder, qualquer poder, e sempre em nome de alternativas caóticas. O termo se faz extensivo a todos os ativistas da sociedade civil, que de uma forma ou de outra tentavam arrastar o país para as rotas socioculturais do Ocidente. O interessante desse termo, no que nos concerne, é que parece capturar a essência desse fenômeno que temos tentado descrever: a esquerda pós-moderna. O que é exatamente um liberasta? O termo se constrói sobre o genérico liberal, que, segundo nossa opinião, identifica o substrato filosófico último das novas esquerdas, ao mesmo tempo que lhe dota do sentido radicalizado que o liberalismo adquire ao se fundir com a ideologia pós-moderna. Trata-se de um significado parecido ao da expressão liberalismo libertário, muito utilizado na área cultural francesa para designar as esquerdas pós-1968. Mas a partir de sua concisão e contundência, a expressão liberasta incorpora um certo sentido de perversão do liberalismo. Captura a essência nihilista desse liberalismo que devora a si mesmo, que tem algo de patológico e insaciável. Não é por acaso que a etimologia de liberasta, como a de pederasta,
aponta para a existência de um desejo malsão pela liberdade, neste caso. O termo liberasta não é uma definição neutra. Ao contrário, desperta uma série de conotações pejorativas e tem, do ponto de vista polissêmico, um potencial interessante. Por isso, pode ser uma definição eficaz no contexto das guerras culturais, um instrumento apropriado para os jogos de linguagem dentro de uma narrativa contra-hegemônica. Em novembro de 2016, nos Estados Unidos, aconteceu o impensável. Diante da esmagadora oposição da oligarquia midiática, econômica e política, Donald Trump vencia as eleições. Após décadas de hegemonia cultural absoluta, a vitrine do progressismo internacional parecia saltar pelos ares. O país berço do politicamente correto, da ideologia de gênero e da pós-moderna teoria francesa, via como os desprezíveis rednecks venciam as eleições e impunham como presidente o seu grosseiro favorito. O que havia acontecido? Aconteceu o que alguns já haviam alertado há muito tempo. A esquerda progressista havia se desconectado da classe trabalhadora e de suas reivindicações tradicionais, justiça social e luta contra a desigualdade econômica. Alienados dos perdedores da globalização, perdidos no redemoinho pós-modernista, os liberais americanos, a esquerda na linguagem política daquele país, só conseguiam se apresentar como uma plataforma de minorias sexuais, étnicas e linguísticas, mais ou menos vitimizadas, retomando uma velha tradição de respeitabilidade, de puritanismo, profundamente enraizada na cultura americana. A esquerda se assemelhava a uma coleção de beatas de sacristia pós-modernas, em luta contra os novos pecados da homofobia, do sexismo e do racismo. Mas, como costuma acontecer, tudo que se converte em sagrado convida necessariamente à sua profanação. A esquerda havia se convertido na piada de uma nova geração de millennials, em um eriçado mensageiro do sistema, divertido de dar cascudos e causar histeria para ver o que acontece. Diante desta inquietante transformação, fazia tempo que as advertências procediam da própria esquerda, mais concretamente daqueles intelectuais que reivindicam um marxismo mais ou menos old school. Entre essas contribuições se encontram algumas das melhores análises que até hoje foram feitas sobre a pós-modernidade. Finalmente, escaldados pelo auge populista na Europa e América, alguns setores da esquerda defendem um retorno às essências obreiristas, ao mesmo tempo que ensaiam tímidas retificações em temas como a imigração ou as políticas de identidade. Significa isso que a esquerda hegemônica vai aprender a lição? Significa que a cultura de esquerda vai se orientar para um autêntico populismo? De modo algum. Isso seria admitir que a esquerda se equivocou, e isso não acontece nunca. Uma crítica à esquerda moral admite a de que seus nobres impulsos a tornam demasiado generosa. Mas na hora da verdade, no momento de fazer a autocrítica de seu giro pós-modernista, a esquerda resiste a fazer uma revisão profunda. Sua atitude predominante costuma se limitar a considerações táticas ou estratégicas.
como evitar que a extrema-direita tire proveito da situação. Não se trata, portanto, de uma crítica genuína, mas oportunista e epidérmica. Por exemplo, ao criticar a ideologia da diversidade, não se trata de desmontar este fetiche pós-moderno, mas de denunciar a extrema-direita por se ocupar dos temas que, de fato, interessam aos trabalhadores. A imigração em massa, a islamização acelerada de bairros e escolas, a insegurança, a desindustrialização, as deslocalizações e um modelo de globalização que beneficia a poucos. Outro tique característico do enfoque esquerdista é a negação pura e dura da realidade. Nega-se que a imigração em massa provoque conflitos culturais, ou que ela seja inassimilável, ou que muitos europeus tenham um sentimento crescente de despossessão identitária. Como trata-se aqui de realidades incômodas que não deveriam existir, o mal-estar se atribui às distorções interessadas e às narrativas tóxicas da direita, segundo a máxima pós-moderna, de que tudo é narrativo. Outro exemplo de negação da realidade consiste em analisar o fenômeno populista segundo parâmetros e clichês dos anos de 1930. E aí renasce o fascismo em uma demonstração de rotina mental, reflexo pavloviano e incapacidade de entender os novos tempos. Que remédio propõem os estrategistas da esquerda diante do distanciamento dos trabalhadores? A partir do momento em que os achados pós-modernistas, a linguagem inclusiva, o neofeminismo, a revolução vegana, o antiespecismo, a denúncia da heteronormatividade, a desconstrução da masculinidade patriarcal, os banheiros transgênero, as fronteiras abertas, são considerados como conquistas irrenunciáveis do progresso humano. É claro que é necessário mantê-los. O que se propõe simplesmente é uni-los às reivindicações sociais da classe trabalhadora, apelando, se necessário, ao discurso obreirista e à bagagem ortodoxa. Definitivamente um grande negócio que se baseia em uma suposição gratuita. Todos os subalternos se amam e todos os subalternos se equivalem. LGBTs e metalúrgicos. Mesmo combate. Astuto, não? O problema dos liberastas consiste em sua fuga da realidade. Aferrados ao dogma pós-moderno da capacidade performativa do discurso, eles substituíram a realidade pelo discurso e se extraviaram em jogos de palavras. A esquerda liberasta absolutizou o marco opressores e oprimidos para aplicá-lo em todos os casos e situações, ignorando que existem outros marcos que derivam da intersecção entre natureza e cultura e que se sobrepõem e, muito frequentemente, eclipsam o marco anterior em questão. Desta forma, a esquerda liberasta dá as costas à psicologia, à biologia, à etologia e à antropologia. Prefere ignorar que os instintos territorial e tribal resultam de milênios de evolução humana e são consubstanciais aos povos. Prefere negar que, como assinalava Lévi-Strauss, um certo grau de hermetismo cultural é necessário para a salvaguarda da diversidade humana. A esquerda liberasta
vê a história como uma melodramática novela de privilegiados versus discriminados, como um relato vitimista sobre o qual atiça seus sermões santarrões e suas fantasias sentimentais. A esquerda liberasta substituiu a racionalidade do marxismo por uma atitude kitsch histérica, apta para berrar nas redes sociais e nos talk shows televisivos. De forma infantiloide, exalta a autonomia individual e condena a ordem social como opressiva, mas ao mesmo tempo exige um Estado e uma burocracia que se comporte como uma mãe hiperprotetora e carinhosa. A esquerda liberasta é um florilégio de contradições insolúveis, de aberrações lógicas e de idiotices políticas. Mas para ela dá na mesma, porque tudo se resolve em jogos de linguagem. A coerência não deixa de ser para ela apenas outro construto social. Fuga da realidade, na cosmovisão liberasta não se trata tanto de negar a realidade quanto de desconstruí-la. A ideologia da esquerda pós-moderna é um construtivismo radical. Seu fundo ideológico último se encontra em Rousseau, quando estima que tudo, absolutamente tudo, é produto do ambiente, da educação e das circunstâncias sociais. Desta forma, podemos esconder sob a almofada os dados da biologia e da genética. Na mesma linha, o recurso a um Kant simplificado permite à esquerda se autoproclamar representante do imperativo categórico e das ânsias de bondade e justiça universais, a superioridade moral da esquerda. Para arrematar o trio vitorioso, Michel Foucault lhes proporciona a sofística pomposa com a qual destruir toda a cultura anterior. Chegamos assim ao mundo perfeito, a um mundo em que a realidade se faz e se desfaz como um brinquedo manejado por uma criança geniosa. Por que os pobres votam na direita? Por que os ricos votam na esquerda? Este certamente é um fenômeno político mais relevante das últimas 2 décadas. A esquerda se identifica de forma progressiva com os profissionais de elite e com classes privilegiadas, enquanto que as inseguranças e as angústias das classes subalternas encontram refúgio nos partidos de direita. Partidos que são desprezados pelo establishment progressista como um ordinarismo próprio de operários. Claro que essa soberba não deixa de recordar o das afetadas ridículas de Versalhes, anos antes de seu desfilo rumo à guilhotina. Dançando à beira do vulcão, observamos uma conjunção de fatores que aponta para os desenvolvimentos inéditos, não necessariamente pacíficos. A história nunca se repete do mesmo modo. Por isso, não tem sentido as analogias com os anos 1930 e com os alertas periodicamente reativados sobre o retorno do fascismo, do nazismo, do socialismo. Todos esses espantalhos formam parte de uma estratégia de criminalização, de um esforço por tornar impensável tudo aquilo que se distancie do neoliberalismo em suas múltiplas faces: centro-direita, centro-esquerda, esquerda pós-moderna, liberastas e o resto do balé do pluralismo imposto pela própria esquerda. As tormentas vindouras tomarão formas inéditas, certamente com uma implosão ou superação
do eixo tradicional esquerda-direita. Revoluções? As oligarquias sabem que só os povos fazem revoluções, enquanto que as gentes e as multidões, no máximo, chegam à desordem e ao caos. Por isso, as oligarquias se aplicam na desconstrução dos povos, em sua remodelação e substituição mediante a imigração e as deslocalizações e outras operações de engenharia social. Quanto ao caos, as oligarquias o transformaram em instrumento de governança. Apesar das aparências, o caos não gera comportamentos imprevisíveis, mas lógicas de curto prazo, reativas, previsíveis. Frente à lucidez dos povos historicamente constituídos, que podem, se for o caso, se alçar contra o poder, as sociedades desestruturadas são incapazes de elaborar estratégias de longo prazo e se limitam a reações instintivas, fáceis de contrapor. Enquanto se mantenham sabiamente controlados, o caos e a anarquia também podem ser fatores de ordem. E esse é o grande segredo da engenharia social pós-moderna. Em qualquer caso, nada que possa afetar aqueles que voam em seus próprios aviões e esquiam em suas próprias montanhas. A privatização crescente da segurança e a proliferação de cidadelas amuralhadas de costas para a realidade multicultural das pessoas comuns são sinais emblemáticos de uma nova era, a de uma superclasse deslocalizada e imune às consequências desastrosas de suas políticas. Assistimos à tentativa de impor uma aldeia global sem fronteiras ou exterioridade possível. Um sistema de valores e de normas homogêneas no qual a possibilidade de outra alternativa se revela estritamente impensável. A esquerda liberasta é uma parte importante dessa aposta. A sua função consiste em perpetuar uma situação na qual a juventude, dito seja nos termos de Marx, retomados pelo filósofo italiano Diego Fusaro, se encontre desintegrada na estrutura e integrada na superestrutura. Ou seja, se encontre submetida às precariedades e alienações do neoliberalismo, mas se encontre entretida e sedada por seu aparato cultural, midiático e consumista. Como parte dessa estratégia, é imprescindível manter os dois polos alternativos e secretamente complementares do antifascismo, na total ausência do fascismo, e do antissocialismo, na total ausência desses dois polos, que saturam o imaginário político dos jovens, ofuscando sua capacidade crítica e o cegando diante das contradições capitalistas, sempre invisíveis no choque entre facções aparentemente opostas. Com seu zelo vigilante e suas cruzadas histéricas, a esquerda liberasta funciona como elemento de distração, como verdadeiros bombeiros do sistema. A história intelectual nos últimos 2 séculos nos ensina uma lição. Quando um sistema de ideias se limita a repetir as mesmas consignas vazias e quando obriga os demais a acreditar nelas, trata-se de um sistema a caminho de desaparecer. Poderá conservar o poder, a força e a hegemonia, e isso por muito tempo, mas se trata de um sistema morto,
porque a seiva vital deixou de correr no seu interior. O conformismo e a autocomplacência são tóxicos, prelúdio da extinção. E a realidade oficial não admite a longo prazo o divórcio com a realidade real. A casca podre termina sempre se desprendendo. Assim ocorreu com os grandes credos e ideologias do passado. A União Soviética é um exemplo muito claro. E assim passará com a esquerda pós-moderna, a última religião que oferece guarida e santuário àqueles que buscam um dogma no qual acreditar. A igreja liberasta exige de seus adeptos grandes provas de fé. Aceitar que uma mulher possa ser um homem e um homem possa ser uma mulher, ou que a beleza é um mito imposto pelo heteropatriarcado, ou que as raças não existem, porque, como é sabido, não é um conceito científico, não são as menores delas. Do momento em que todos nascemos como indivíduos neutros e abstratos, do momento em que todos podemos escolher livremente nossa identidade, a partir deste mesmo momento, todos estamos obrigados a nos reconhecermos pelo que sintamos: homem, mulher, negro ou branco, criança ou idoso, terráqueo ou marciano. Exageros? A lista de mais 100 gêneros já contabilizados nos Estados Unidos. A afirmação de que ser branco ou negro não é um fato natural, mas uma relação social, a noção de racialização como designação étnica, independente da biologia. Eis aqui várias indicações de como as coisas estão se encaminhando. Que todas essas posições procedam dos Estados Unidos. Não deve nos surpreender. Liberdade de escolher é Milton Friedman e não Lenin. O Papa da esquerda pós-moderna, por que se empenham em não reconhecer isso? Com essas bagagens intelectuais, qual será o percurso da esquerda durante as próximas décadas? Entre os sintomas de uma civilização acabada e de uma sociedade em vias de dissolução, um progressista qualificaria essas afirmações como decadentismo. Tudo isso que chamamos de esquerda, com sua bagagem centenária de lutas políticas e sociais, certamente desaparecerá ou mutará em um híbrido definitivamente irreconhecível. De fato, já o está fazendo. A esquerda foi abduzida pelo neoliberalismo em seu padrão essencial: o horror por tudo que pressuponha limites e limitações, cortada da seiva vital que procede das classes populares. A esquerda liberasta preferiu se meter no quarto escuro das minorias e se entregar a experimentos mais ou menos extravagantes. É duvidoso que a longo prazo o comum dos mortais vá segui-la por esses caminhos. A orgia suicida era, ao final das contas, uma das fantasias malditas de Michel Foucault. Niilismo terminal para as elites entediadas. A apologia do trans. Aí reside a alma, o coração e a vida da esquerda liberasta. Uma obsessão que se deriva em uma série de figuras metafísicas, ou mutantes, ou nômades, ou párias, ou marginais, ou outros. Constituem uma espécie de universal desconstruído, uma série de portas rumo a uma transcendência indeterminada e cambiante. O santo nada. O que é a negação da diferença sexual, senão a refutação da reprodução sexual, dessa coprodução do humano que só tem sentido porque existem
homens e mulheres. Diante de nós se abre uma perspectiva inquietante. Se encontra a humanidade em perigo de extinção. Por acaso o vírus liberasta inoculado ao resto do mundo nos converterá em um planeta queer? Há motivos para pensar o oposto. As ilusões progressistas sobre uma parúzia secular, liberal e permissiva do gênero humano não param de receber desmentidos duros. De fato, esta ilusão se encontra enclausurada no Ocidente, em uma porção cada vez mais reduzida da humanidade. Da franquia ocidental, o mundo aceita as mercadorias, mas rechaça as doutas admoestações. O sonho liberal capitalista do fim da história, assinala a feminista dissidente Camille Paglia, ignora as escuras lições sobre os ciclos de auge e queda das civilizações, que à medida que são mais complexas e interligadas, se tornam mais vulneráveis ao colapso. A Terra está semeada de ruínas de impérios que se acreditaram eternos. A América é hoje outro império distraído em jogos e distrações ociosas. Mas hoje, tal como ontem, há forças que se alinham fora das fronteiras. Hordas dispersas de fanáticos, entre os quais o culto da masculinidade heróica ainda tem enorme atrativo. O pós-modernismo parte de uma convicção, a de sua capacidade de manipular a realidade ad infinitum. Mas essa é uma tentativa que acabará lhe arrastando cedo ou tarde a uma profunda crise. Decadentismo? Os papas da pós-modernidade, em seu oco pedantismo, foram os primeiros decadentistas. Em outra de suas imagens mórbidas, Michel Foucault dizia que o homem acabará se esvanecendo como um rosto de areia desenhado em uma praia. Pode ser que seja assim, mas muito antes desse momento chegar, talvez possamos assistir a outro espetáculo, ao da esquerda liberasta desaparecendo no esgoto da história. O prazo de contemplar isso será indubitavelmente o melhor de seu legado.